Com o doutor Rafael Fraga. Doutor, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom, nós vamos acompanhar agora um assunto muito importante que é sobre a testosterona. Vários dos nossos ouvintes não sabem bem o que é isso, né, doutor? Certo. A testosterona é um hormônio androgênico que tanto o homem quanto as mulheres, tanto os homens quanto as mulheres produzem testosterona. Nos homens, a produção de testosterona vem dos testículos. Nas mulheres, vem dos ovários. Né? A testosterona é um hormônio extremamente importante, porque é um hormônio que nos dá energia, nos dá o libido, o desejo sexual, o raciocínio, uma noite de sono boa, tanto em homens quanto mulheres. Nos homens, o seu efeito é mais visível, mais palpável. Nas mulheres, nem tanto, mas é uma das causas de cansaço, de impotência sexual, tanto masculina quanto feminina. E a gente sabe que existe reposição para essa queda de hormônio que pode acontecer nos homens, principalmente após os 40 anos de idade, e nas mulheres após o período da menopausa. Então, o nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho a respeito de como a gente pode aumentar os níveis de testosterona de uma forma natural que não seja através de medicamentos, que sejam usados tanto através de cremes como de injeções intramusculares. Bom, e tem como a gente aumentar esse índice de testosterona de forma natural? Tem como. E o raciocínio vai ser bem lógico, de forma que todo mundo possa entender e fazer em casa isso, né? Exercícios físicos regulares é uma maneira de aumentar a produção de testosterona. Cuidar para não exagerar nos exercícios, porque o cansaço excessivo do nosso corpo diminui a produção. A qualidade do sono, no mínimo 7 horas de sono bem dormido, aumenta a produção de testosterona. E para se ter uma ideia, uma única noite de sono mal dormido, ou de privação do sono, produz uma queda significativa da produção de testosterona. A gente sabe que o estresse excessivo, né, a pessoa que está muito estressada com dívidas, preocupação com o trabalho, isso aí aumenta o nível de cortisol, e o nível de cortisol diminui a produção de testosterona. Então, procurar ter no seu dia a dia um momento para relaxar, para desestressar, para fazer alguma atividade que cause prazer e não só trabalhar. A atividade sexual é outro fator que aumenta a produção de testosterona porque causa um bem-estar. Então, o que é indicado é de 2 a 3 relações sexuais por semana. Essas são formas naturais que a gente pode fazer para aumentar a nossa produção de testosterona e aumentar o nosso prazer, a nossa qualidade de vida. Bom, tem algum tipo de sintoma que é apresentado quando a pessoa tem a testosterona diminuída? O retorno está muito baixo. Poderia repetir a pergunta, hein? Bom, a gente estava falando sobre sintomas, né? Quais são os sintomas de quando a testosterona está diminuída? Claro, a testosterona baixa, tanto em homens quanto mulheres, é bom a gente ter bem claro que nas mulheres o nível normal é muito menor do que nos homens. Mas a testosterona baixa dá o quê? Fraqueza muscular. Né? Vai na academia, muito cansaço, não consegue manter uma atividade física regular porque falta energia. Esse é um sintoma bem comum da baixa da testosterona. Outro sintoma é, tanto em mulheres como homens, começar a se desligar, não querer mais namorar, né, não querer mais sair de casa, chegar de tardezinha, final de semana, quer ficar em casa o tempo todo, ou seja, está faltando energia. O sono fica com um sono ruim, né, acordando várias vezes à noite e acordando no outro dia cansado. O raciocínio fica lento,
os nossos ossos vão enfraquecendo com o passar do tempo. Por quê? Porque a testosterona é o hormônio da juventude. E a gente tem que manter a juventude ou através da reposição química da testosterona, ou fazendo essas atividades que a gente comentou anteriormente, que vai nos estimular a produzir de forma natural maiores níveis desse hormônio. Bom, há algum tipo de problema se o organismo produzir a testosterona em excesso? O que pode produzir a testosterona em excesso? Isso. Certo. A testosterona em excesso, ela é prejudicial à saúde, né? A gente viu que a reposição hormonal em algumas pessoas provocavam níveis hormonais acima do fisiológico. E isso provoca desde problemas para ter filhos, ou seja, infertilidade, pode provocar no homem a atrofia dos testículos e a diminuição do tamanho do pênis, e pode provocar também problemas relacionados ao fígado. Por isso que na reposição hormonal que se faça de uma forma adequada e acompanhada por um médico, a gente deve manter os níveis fisiológicos. No homem, a taxa fisiológica da testosterona é entre 300 e 900. E na mulher, em torno de 15 a 25. Então, é esses níveis que nós devemos buscar, né? Ou através da mudança do estilo de vida, ou através da reposição medicamentosa deste hormônio. Bom, e a sua fala ela é muito importante porque hoje em dia muitas pessoas acabam buscando informações através da internet, através das redes sociais, e existem muitas vezes algumas formas de se adquirir esse tipo de medicamento e a pessoa acaba fazendo uma reposição hormonal sem saber se ela necessita. E é por isso que eu fiz esse questionamento, porque há necessidade, toda reposição hormonal, de um acompanhamento médico, que fará os exames necessários para saber qual a taxa, né, que deve ser feita essa reposição e principalmente qual tipo de hormônio também. Então, é interessante essa sua fala sobre quando a testosterona está muito baixa, quando ela está muito alta, os efeitos que isso causa no organismo, para que as pessoas entendam que existe uma taxa adequada, que não pode ser nem acima e nem abaixo. Então, por isso, sempre procurar um especialista. Sabe que só um exemplo rapidamente para o pessoal entender, a gente quando começa a repor testosterona, por exemplo, de uma forma não acompanhada, pode provocar um aumento da hemoglobina, ou seja, fica, ao invés de anemia, fica com níveis muito elevados das nossas células sanguíneas vermelhas, e isso aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. A gente já acompanhou alguns casos de pacientes jovens que infartaram devido à reposição não controlada da reposição de testosterona, né, não controlada. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação.